Mas o porquê que acontece, né? Essa desconexão, por que que a gente se afasta? Por que que a gente fica fora disso? Por que que a gente entra nesse ciclo de viver dessa maneira, né? Na verdade, quando a gente se desgarrou da fonte, né, que a gente decidiu vir para ter uma experiência mundana de aprendizado, de crescimento espiritual, né, a gente começa a caminhar. E aí você imagina, né? Vamos pensar assim, vamos colocar como um exemplo didático aqui, mas imagina que somos como a nossa alma quando desgarra lá, nós somos como se fosse uma criança. E essa criança, conforme ela vai caminhando, ela vai tropeçando, ela vai caindo, né? Depois, quando ela vai crescendo um pouquinho mais, ela vai errando, ela vai fazendo más escolhas, né? Só que pensa nisso como. Não pensa nisso isolado nessa existência. Pensa na existência da sua alma, que é muito maior do que essa vida de agora. E esses erros, esses tropeços, né, essas más escolhas, elas vão gerando karmas para a gente, elas vão gerando, né, pactos kármicos muitas vezes que fazemos com pessoas que participaram em uma outra era da nossa vida, né, e a gente carregou isso, vai fazendo parte disso, né. Então, são como se fossem promessas que a gente faz em vidas passadas, que a gente vai, né, carregando, porque ela continua influenciando na nossa percepção, né? Na nossa percepção de pertencimento, na nossa percepção de lugar, na nossa percepção de espaço, né? Porque nós fizemos essas promessas, nós estamos carregando isso. Então, quando a gente carrega essas questões na nossa vida, a gente precisa ir cumprindo etapas. À medida que a gente não cumpre, a gente já começa a se sentir deslocado, porque a gente percebe que não, né? A nossa alma percebe que algo não está sendo feito como deveria e começa a dar sinais, dar indícios de que algo precisa ser feito. É nesse momento que a gente começa a sentir essa desconexão. É nesse momento que a gente começa a se sentir mais perdido, né? Que a gente não faz parte, né? Isso acontece muito. Agora, com a própria transição planetária, nós vamos começar a experimentar outros eventos. Nós vamos começar a experimentar eventos de outros seres que vão começar a vir para a Terra, né? E esses seres também terão essa sensação de não pertencimento. Porque justamente eles não deveriam estar aqui, mas eles vêm porque eles têm um plano a cumprir. Então é muito importante também a gente ter isso em mente. Na nossa geração ainda são muito raro, né, que aconteça vir um ser desses. Mas das gerações que estão começando a chegar, muitos serão assim. Muitos já nascerão com essa sensação de não pertencer, mas eles vêm para a Terra porque eles precisam cumprir uma função dentro do processo de transição que a própria Terra está passando. Então, quantos de vocês, na verdade, sentem que vocês estão vivendo uma vida que, no fundo, vocês não escolheram? Isso pode ser, né, de uma certa forma, efeitos de contratos espirituais que você tenha feito, que não foram rompidos ou reavaliados. O que são contratos espirituais? Para a gente falar, entender que não foram rompidos ou reavaliados. Quando a gente está dentro do estudo do Akasha terapêutico, a gente entende que tem 2 chakras que são essenciais para nosso processo reencarnatório. Um vai fazer a organização do processo reencarnatório, né? E outro vai pôr em prática esse processo, esse plano reencarnatório. E nesse chakra, né, que faz todo o processo, o plano reencarnatório, muitas vezes ele se encontra, né, com outras almas que precisam coexistir, que precisam colaborar para o crescimento de ambas. E aí são feitos os pactos, os contratos, né? Uma história que eu sempre conto foi com relação ao meu pai, né, que eu descobri através da terapia dos registros akáshicos que nós tínhamos um pacto kármico para cumprir nessa vida. E a partir disso eu pude entender o porquê eu tinha uma relação conflituosa com ele e eu pude resolver essa situação.
Eu pude resolver esse contrato kármico que eu tinha com ele, porque eu passei e eu aprendi a lição que ele veio me ensinar. Se eu não tivesse aprendido, né, durante essa existência, provavelmente num planejamento de uma próxima reencarnação, ou se não fosse revisto, né, esse pacto ia voltar nas mesmas condições, ou teria que ser reavaliado. E isso acontece lá no chakra especial, né, que não são os 7 chakras principais, é um chakra especial que a gente vê dentro do Akasha terapêutico, que faz todo esse planejamento e essa organização. Então, quando você está se sentindo desconectado ou desconectada, muitas vezes é por causa disso. Você está carregando pactos, contratos, que você obviamente não lembra o que são, porque faz parte do processo reencarnatório esse esquecimento. Então, você não lembra, né? E você está carregando isso e você não sabe. Então, essa desconexão é quando você se afasta do cumprimento daquela tarefa que você assumiu, daquele compromisso que você assumiu. E aí você começa a perceber que você está desconectado, que você está desconectada, que você não tem relação com aquilo que você está vivendo. Né? O mesmo podem ser os karmas, mas os karmas, a gente tem uma tendência, né? Uma das coisas que a gente tem que aprender, que a gente precisa aprender, é como a gente usa as palavras. E a gente usa o karma como uma palavra ruim, a gente usa o karma como algo ruim, né? Quantas vezes a gente fala assim, a pessoa fez alguma coisa para mim, de repente a pessoa ali na frente, né, passa por algum perrengue, por alguma dificuldade, e aí eu vou digo, é o karma, karma instantâneo, a gente ouve muito esse tipo de coisa. Mas a gente leva, né, e com isso a gente carrega, a gente dá uma carga tão negativa para o karma que na verdade não existe. O karma é uma força que nos empurra para crescer através do repetimento das lições. De novo eu falo, nós somos como crianças aprendendo, independente da idade que nós tenhamos aqui na Terra. Eu vou fazer 40 anos, de repente você que está assistindo aí tem menos de 40, ou você tem mais de 40, mas de uma certa forma nós somos crianças. E criança, um dos métodos que as crianças aprendem é pela repetição. E o karma nada mais é do que um processo de aprendizado pela repetição. Se eu não aprendi, eu vou voltar e vou repetir aquilo novamente. E eu vou repetir de novo, e de novo, e de novo, até que eu aprenda aquela lição que é necessária para o meu crescimento, para a minha evolução espiritual. Então, quando a gente fala de desconexão, pode ser esses fatores. Nós estamos carregando pactos, contratos, karmas. E aí que entra, né? Quanto mais a gente se desconecta da nossa essência, mais longe a gente fica disso. E maior é a sensação de desconexão, de falta de pertencimento. Hoje em dia, o que a gente percebe, o que eu percebo muito com os alunos, e com as pessoas que chegam até mim, é que as pessoas dizem assim: eu não sei qual é o meu caminho, eu não sei o que eu preciso fazer, eu sinto que eu não faço parte disso. E tudo isso é fruto dessa desconexão. E aí eu te pergunto, né? É uma pergunta que muitas vezes a gente discute isso trivialmente, mas acho que é muito válido a gente levantar essa questão. Como você espera ter um crescimento espiritual? Como você espera ter uma evolução se você continua repetindo as mesmas coisas? Se você faz sempre a mesma coisa, como você vai ter um resultado diferente?